Mitos e verdades sobre epilepsia, gente. Pois é, a gente recebe o neurologista Lécio Figueira Pinto. Ele vai esclarecer tudo sobre um tema extremamente polêmico e muitas vezes a gente não sabe a causa. Agora a gente vai ficar sabendo. Vocês também vão ficar sabendo que uma simples crise do pânico, síndrome do pânico, pode ser confundida com uma epilepsia, acredita? Pois é. E claro que a gente tem o nosso momento de culinária saudável, Fabi. Esse momento você gosta, né? Baba, sem moderação, né? Eu adoro, claro. Pois é, o nosso Elas Comando começa quando? Agora! Então segura! Solta a nossa vinheta! Epilepsia, mitos e verdade, gente. Como começa, como controlar, medicamentos, tem cura, não tem, Fabi? O que é primeiro, né? A gente vai receber hoje Exatamente. o Dr. Lécio Figueira Pinto. Ele vai esclarecer todas as dúvidas nossas e de vocês também. Que estão em casa, né? São vários mitos, as pessoas imaginam que é uma coisa, mas às vezes não é. E ele promete esclarecer tudo hoje. Seja muito bem-vindo, Lécio. Obrigado pelo convite. Bem-vindo. Vamos lá. Vamos começar já com o ponto de partida. O que é? A epilepsia é uma doença cerebral. Primeira coisa é isso. Não vem do além. Primeira coisa, não é possessão demoníaca. Não é nada dessas coisas, entendeu? É uma doença cerebral em que a pessoa tem uma predisposição a ter um distúrbio do funcionamento cerebral. Isso nasce com você? Você pode nascer ou pode desenvolver durante a vida. Isso depende do tipo. A epilepsia não é uma doença só, é um grupo de doenças que são caracterizadas por uma atividade excessiva do funcionamento cerebral. É como se fosse um curto-circuito do cérebro. O cérebro começa a ter descargas elétricas anormais e esse funcionamento excessivo do cérebro causa sintomas. E esses sintomas do funcionamento excessivo dependem da região do cérebro que está sendo afetado. Por exemplo, se você pegar o cérebro e a região do cérebro for o lobo temporal que estiver tendo essas descargas, esse curto-circuito, às vezes você vai sentir um mal-estar, uma sensação de taquicardia, sensação de medo, às vezes parece até uma crise de pânico. Algumas pessoas têm crises epiléticas que são, às vezes, diagnosticadas até com pânico por muito tempo, até que às vezes ela tem uma crise que espalha mais pelo cérebro, aí ela perde a consciência, às vezes cai no chão e tem aquela crise mais forte, que a pessoa se debate toda, saliva, fica roxa, que é a chamada convulsão, a crise tônico-clônica generalizada. Então, depende da área onde está começando. Desculpa, doutor, você pode continuar, mas a crise de convulsão é o pico mais alto da epilepsia? É a crise mais intensa, é o tipo de crise mais intensa. E a menor começa como? Então, não é que existe um tipo menor, tem vários tipos de crises mais leves. Tem uma crise mais leve que chama crise de ausência, que é uma crise que a pessoa só dá uma paradinha, às vezes dá umas piscadinhas, pode ter pequenos movimentos e dura às vezes segundos, 10, 15 segundos. Isso é mais comum em criança, isso é inclusive uma causa de criança ter dificuldade de aprender. Imagina toda hora ela dá uma desligadinha, volta, dá uma desligadinha e volta. Ela não aprende direito o que está acontecendo na aula, porque ela fica toda hora dando essas desligadas. Tem outras crises leves que a gente chama de mioclonias, em que a pessoa tem só sobressaltos, pequenos tremores. É muito comum de manhã, quando acorda, tem pessoas que eles são reconhecidos como desastrados, porque de manhã ele fica tendo esses abalos, esses repuxões. Às vezes não é todo o corpo, é um lado só, é meio assimétrico. Isso é também outro tipo de crise. Tem que ficar de olho, hein, gente? Olha, tem outras que a pessoa só sai um pouco fora do ar, ou tem nem chega a sair fora do ar, tem a sensação de um mal-estar, aquela sensação de déjà vu, de me vi, uma sensação diferente, de uma tontura. Então, tem vários tipos diferentes de crise. Depende da área do cérebro que está sendo afetada, depende do quanto ela se espalha no cérebro. Essa crise pode se espalhar pelo cérebro, então isso varia muito. Só que quando a gente começou, você falou mais ou menos como a crise da síndrome do pânico, ou não? Entendi errado. Isso é um dos tipos possíveis de crise. Síndrome do pânico é síndrome do pânico, uma doença psiquiátrica. É que existem, com os sintomas. Existem alguns tipos de crise, principalmente os que começam no lobo temporal, em que o sintoma na hora da crise, essa ativação excessiva do cérebro, ativa áreas em que você produz taquicardia, medo, que ativam áreas que estão relacionadas a circuitos emocionais do cérebro. Então você ativa emoções durante a crise. Tem crises que são caracterizadas por emoções, assim como se você pegar aqui a parte posterior do cérebro,
que é a área da visão, e se você tiver uma crise, na hora da crise você vai ver coisas. Pode ser desde só borrar a visão, ver formas, ver cores, até mesmo ver uma coisa como se fosse uma alucinação durante a crise. Desmaios, isso não tem nada a ver. Então, a tontura pode ser um sintoma relacionado à crise. Que tontura é um termo bem genérico do ponto de vista médico, assim. Quando a pessoa fala, estou com tontura, pode ser muita coisa. Desmaio, os pés gelados. Eu já imagino o doutor no consultório, né? O neurologista deve sofrer bastante, né? Então quer dizer que cada área do cérebro que pode ser afetada, a reação do corpo é diferente. Pode ser diferente. Então, por isso que é tão difícil, às vezes, a epilepsia. Qual que é mais difícil? Qual que é, assim, que o senhor pode falar pra gente, qual que é a área que é mais comprometedora, que possa prejudicar mais? Então, começa que a crise mais comum, a epilepsia, mais frequentemente afeta o lobo temporal. Então, essa é a mais frequente. Por ser a mais frequente e por ter alguns problemas em relação a isso, é a que mais atrapalha e que muito frequentemente é um problema do ponto de vista médico de tratamento. Por quê? Porque o lobo temporal é onde você tem o circuito de memória. Então, crises que relacionam ao lobo temporal... Mas para o pessoal em casa poder entender, que a gente está falando mais tecnicamente, o que é isso que você está explicando? Então, que você tem dificuldade de memória. Além de ter as crises, você tem dificuldade de memória. É uma região que, então, te dá essas crises de falta de memória. Não, além de você ter as crises, por você ficar afetando, você está tendo curto-circuito. Imagina o teu computador. Pega o computador, de vez em quando, além dele dar um curto-circuito, a memória dele dá uma balançada. Então, assim, isso afeta a memorização. Imagina, teu cérebro está lá guardando as memórias. Esse é um processo que demora, às vezes horas, às vezes dias, para você concretizar as tuas memórias. Naquele processo, isso é eletricidade, é química dentro do cérebro. Imagina, nesse meio do caminho tem uma tempestade elétrica, que é uma crise convulsiva, é uma descarga elétrica. Atrapalha o processo de memorização. A epilepsia, ela tem cura ou não? Então, epilepsia, na maior parte das vezes, tem controle. Existem alguns tipos de epilepsia que elas entram em remissão, elas param de ocorrer as crises. Isso é mais comum em crianças, porque em crianças você tem um processo de maturação cerebral. Durante esse processo de maturação cerebral, algumas crianças têm uma predisposição em alguns momentos a ter uma maior excitabilidade cerebral. E aí elas desenvolvem alguns tipos de crise que são muito específicas, por um período específico da vida isso desaparece. Em geral, em adultos... Informação, né? Isso pelo cérebro estar aí em informação. Está em maturação, né? Não só em informação, em maturação. Ele está remodelando os circuitos neurais. Tem alguns adultos que têm epilepsia, que às vezes a pessoa tem uma crise na vida, ou duas crises e nunca mais tem nada. Entenda que isso, assim, existem níveis diferentes de predisposição a isso. Como as causas, assim. Você tem epilepsia que é causada por uma lesão cerebral. Você faz exame, você vê que teve uma lesão, ele teve um traumatismo craniano, bateu a cabeça, um acidente grave, teve uma meningite, uma infecção cerebral, teve um AVC, teve uma hemorragia cerebral. Você vê no exame que você tem uma lesão cerebral e isso causou as crises. Por vezes, na epilepsia, você tem exames do ponto de vista de avaliação da imagem do cérebro normais. Você vê só que o funcionamento é alterado. Às vezes a gente consegue demonstrar atualmente que esse funcionamento alterado é um funcionamento alterado porque você tem mudança na membrana das células, é uma coisa mais complicada. Na condução dos impulsos você tem o que a gente chama de canais, que troca o sódio, o potássio, o cálcio. Você pode ter alterações genéticas desses canais que fazem com que seu cérebro funcione de uma maneira um pouco fora do padrão que deveria ser. E isso faz com que tenha mais descarga cerebral e cause crise. E quais são os casos que é indicado fazer uma cirurgia? Então, se você consegue localizar a área do cérebro onde a crise está começando, e essa área do cérebro é passível de ser retirada, a gente chama de ressecar, e sem deixar com sequela importante. Entenda que cirurgia... retirar um pedaço. Você tira um pedaço do cérebro. Isso em alguns casos, em que você consegue ter certeza, ou uma certeza muito alta, de que a crise começa naquela região, e aquela região pode ser retirada sem deixar sequelas importantes. Isso em alguns casos que a gente consegue fazer isso. É mais fácil fazer cirurgia de epilepsia quando você consegue detectar a lesão. Onde está, exatamente onde está, pela ressonância, pela tomografia. Quando você tem tomografia ou ressonância normal, é um pouco mais difícil. Tem técnicas mais modernas em que a gente consegue, com alguns estudos, localizar essa região onde está começando a crise, fazer uma cirurgia para colocar dentro do cérebro, em contato muito próximo, pequenos, que a gente chama de fios, eletrodos, para gravar de onde está começando a crise. Aí você pode detectar... Faz um mapeamento. Exatamente, de mapear a região do cérebro onde está começando a crise. E às vezes, depois, aí você consegue ver onde está começando, você retira aquela área do cérebro e depois, olhando no microscópio, você percebe que realmente ela não é mal formada. Mas pelos exames habituais a gente não consegue ver.
Mas quando você não consegue localizar essa região, ou em alguns casos em que a crise já é generalizada, tem algumas epilepsias que são generalizadas, elas já afetam o cérebro como um todo de uma vez só. Que é aquela que você se joga, começa... Então, não obrigatoriamente. Alguns exemplos que eu dei, aquela crise de ausência, aquela crise levinha, é um tipo de epilepsia generalizada. Só que ela é leve e não atrapalha muito a vida da pessoa. E, em geral, controla fácil com o remédio. Vocês estão vendo que a gente está aqui assim, né? A gente está totalmente ligada no doutor, porque é muito interessante e realmente é um assunto que tem muita dúvida. Doutor, o Alzheimer também é confundido com a epilepsia? Você me falou alguma coisa sobre memória, sobre perda de memória. É muito confundido também ou não? Então, a epilepsia pode levar à dificuldade de memória. Isso não é infrequente. Tá. Alzheimer é uma doença degenerativa cerebral em que o principal sintoma é alteração de memória, mas pode ter comportamento, atenção. Na doença de Alzheimer, ao ter a degeneração cerebral, você também pode apresentar epilepsia. É isso que eu Epilepsia pode ser uma das manifestações que pode vir junto com a doença de Alzheimer. Mas são duas doenças completamente distintas, assim, o que está causando é diferente do Mas de uma e outra. confundem até as possuídas, né? Exatamente, nossa. Possuído, imagina, não vai confundir com Alzheimer, não vai confundir com crise do pânico. Exatamente. E existe alguma possibilidade, algum exame que as pessoas consigam hoje, não tem nada, mas querem se prevenir para o futuro? Existe hoje já um exame que você consegue diagnosticar antes que aconteça ou não existe? Isso não existe. Até porque se você sair fazendo eletroencefalograma, que é o exame que avalia a atividade cerebral e é o exame que é mais importante para o diagnóstico da epilepsia, além da história, que o diagnóstico é pela história, é isso que eu estou falando, de entender o sintoma que a pessoa tem, e de exames o eletroencefalo é o mais importante, até mais do que a ressonância em maior parte dos casos. Só que se você fizer um eletroencefalo e estiver alterado, tem pessoas normais que nunca vão ter uma crise na vida que tem eletroencefalograma alterado. Então, assim, fazer essa proposta, todo mundo faça eletroencefalo, porque se vier alterado, você pode diagnosticar antes epilepsia, é uma faca de dois gumes que você pode se dar muito mal, porque você pode ver pessoas que têm eletroencefalo alterado, e isso não é doença, ela nunca vai precisar tomar remédio, e isso às vezes acontece, você pede eletroencefalo por algum outro problema, você vê algumas alterações e aquilo lá não tem que ser tratado, entendeu? Eu acho importante, assim, vocês conseguiram ver aqui, a gente já está finalizando aqui, quase finalizando nossa entrevista com o doutor, mas alguns sintomas tem que ficar atento. Qualquer um desses sintomas, doutor, tem que procurar um neurologista. O indicado é sempre procurar o médico. E é importante o tratamento. Assim, a epilepsia, apesar de não ser uma doença que na maior parte das vezes tem a cura, mas ela tem tratamento, você controla, é o que eu costumo falar. Você tem como controlar a pessoa, e o que eu comparo assim, se você tem hipertensão, cura a hipertensão? Não, você controla. Diabetes, cura? Não controla. E além dos remédios, que é o pilar do tratamento, você tem outras opções. A gente falou de cirurgia, dessa cirurgia que parece mais maluca um pouco, que é tirar um pedaço do cérebro, que é mais invasiva, mas que funciona muito bem, assim, é uma opção muito boa para alguns casos. E você tem outras opções. Você tem alguns tipos de dieta. Não, além dos remédios desse tipo de você tem dieta, existe um tipo de dieta, chama dieta cetogênica, que ajuda a controlar a epilepsia em casos graves. Você tem alguns estimuladores cerebrais, eu trouxe um exemplo, você tem alguns aparelhinhos como se fosse um marca-passo, que você implanta debaixo da pele, faz estímulo ou no nervo vago, então, outro você que está em casa consegue ver a imagem para ver mais pertinho aí? Que chama, que o outro que chama de estimulação cerebral profunda, que você bota eletrodos diretamente no cérebro, que são opções interessantes, aprovadas no Brasil, mas que ainda têm um acesso limitado, são pouco conhecidas para casos específicos. Não é para todo mundo, não é todo mundo tem que botar esses aparelhos, mas quando os remédios não funcionam, quando essa cirurgia... vamos tentar mais. Você tem outras opções interessantes para tratamento. Só que é isso que é bacana, doutor. Então, para tudo hoje já existe uma solução. Graças a Deus, a ciência, a medicina está extremamente avançada. Agradeço a sua participação aqui no programa. Acho que pôde esclarecer várias dúvidas de quem está em casa. E, claro, sempre procurar um profissional capacitado que vai poder orientar com mais clareza, né, doutor? Sim, é importante uma boa orientação. E se sobrou alguma dúvida aí com vocês, entrem lá no nosso Facebook, Programa Nosso Comando, ou entre em contato diretamente com o doutor. A gente pode passar o contato, e-mail, telefone, enfim. Então vocês não fiquem com dúvidas. Ou se tiver algum sintoma que tá aí, ó, aquela pulguinha atrás da orelha, corre lá. Corre no médico, marca uma consulta, agenda lá direitinho e vamos se cuidar, né? Exatamente. A gente quer agradecer a sua presença, doutor. Eu que agradeço pela oportunidade. Obrigado. Muito obrigada. A gente se despede do Lécio, mas o nosso programa continua, gente. Não saia daí. Defesas memoráveis de Marcos, jogadas e golaços de Ronaldinho, Ronaldo e Rivaldo. Isso sem contar o elenco que ainda tinha Cafu, Lúcio e Roberto Carlos, entre outros craques.
Parece que foi ontem, mas já se passaram 14 anos desde a última vez que a seleção brasileira de futebol conquistou uma Copa do Mundo. A 5ª conquista do Brasil foi em território japonês, em um torneio realizado em parceria com a vizinha Coreia do Sul. Em 2002, o time de Felipão deu show, venceu todas as 7 partidas. Turquia 2 vezes. China, Costa Rica, Bélgica, Inglaterra e Alemanha ficaram pelo caminho. Parece que foi ontem que o Brasil era muito respeitado como uma equipe que ganhava e convencia. Desde então, não vencemos nenhuma das últimas 3 Copas. Inclusive a de 2014, com aquele vexame de 7-1 diante dos alemães em pleno Mineirão. Apesar dessa triste lembrança, ainda somos a seleção mais vitoriosa do planeta com 5 Copas do Mundo. Agora é aguardar o que fará Tite, Neymar e Companhia Limitada. Que venha a 6ª taça na Rússia em 2018. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Segura aí que tem a nossa culinária saudável.